Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Mais um tema, dessa vez o tema 16, o mandamento esquecido. Playlist Ouvindo a Voz de Deus. Alguns cristãos guardam o sábado como um dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo, há quem santifique a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado, sem nunca terem examinado o que Deus disse. E há também os que preferem esquecer juntamente o que ele mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder a essa pergunta. Que dia devemos observar como santo? Vamos deixar que a própria Bíblia nos ensine. Êxodo capítulo 20 está escrito: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor Jeová teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, aqui é o início. A gente leu os 10 mandamentos do último vídeo, e aqui ele inicia, dizendo: quem foi que disse essas palavras? O próprio Deus, certo? Então não veio da cabeça de Moisés. O primeiro mandamento ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não existe oposição. Ou é Deus ou não é Deus. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor Jeová teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Não tomarás o nome do Senhor Jeová teu Deus em vão, porque o Senhor Jeová não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Terceiro mandamento, E muitos aí acham que é engraçado fazer piada com as coisas de Deus e colocando o nome de Deus no meio, E o quarto mandamento responde a nossa pergunta, Que dia deve ser observado? O próprio Deus diz, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8. E eu leio até o verso 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Veja que o mandamento ele é bem explicado. Primeiro ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você não pode lembrar de uma coisa que você não conhecia, Se ele diz lembra-te é porque o sábado foi realmente instituído na criação. Verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor Jeová teu Deus. A Bíblia afirma ainda qual é o sétimo dia, É o sábado. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Aleluia. Nós vamos ver aqui também como está na figura o que a Bíblia fala sobre o sábado e o domingo, por exemplo. Primeiramente que o sábado, a Bíblia diz aqui, santificado por Deus lá na criação. O sábado é um memorial da criação, como a gente acabou de ler o verso 11 de Êxodo 20. O sábado é um repouso e é um símbolo do repouso que teremos na eternidade. Hebreus capítulo 4 é muito interessante que ele usa exatamente esse descanso, esse exemplo do descanso que temos em Cristo e que teremos na eternidade. Ele usa exatamente o sábado, Se o sábado não fosse um mandamento a ser guardado, ele não usaria esse exemplo. Quarto, é um presente de Deus, como o próprio Senhor Jesus disse. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Quinto, ele foi abençoado. Isaías 58 fala disso. Também fala o mandamento que a gente acabou de ler. E lá em Gênesis também deixa bem claro isso. Sinal de Deus entre Deus e o seu povo, para que saibais que eu sou o Senhor Jeová que os santifica. Ezequiel 20, verso 12 e verso 20. É um sinal perpétuo, certo? Isaías mostra que até na eternidade iremos guardar o sábado. E é o mandamento de Deus. Agora, o que é que a Bíblia fala sobre o domingo? Primeiro que esse nome domingo nem aparece na Bíblia, Domingo ele era um dia celebrado pelos pagãos, em honra ao Deus Sol. E aí, algumas passagens bíblicas, 8
passagens bíblicas que falam do domingo, e nenhum deles faz referência ao domingo como algum dia a ser observado, né? Muito pelo contrário. Gênesis capítulo 2, a gente lê que, deixa eu abrir aqui a Bíblia em Gênesis 2, porque eu quero ler dois versos aqui interessantes. Primeiro, Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 3, é dito, assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. E ali o mandamento explica, em Êxodo 20, verso 11, que diz: porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Numa das controvérsias de Jesus com os fariseus, que está relatado lá em Marcos capítulo 2, também lá em Mateus capítulo 12, eu quero ler Marcos capítulo 2, aquela passagem que os discípulos estavam com fome e foram colher espigas. É interessante a gente perceber primeiro que quem estava sendo acusado de quebrar o sábado não foi Jesus, foram os discípulos. Mas interessante também que eles não buscaram apedrejar os discípulos, porque eles sabiam que os discípulos não estavam cometendo pecado algum, como Jesus disse, verso Marcos 2, verso 27 e 28, ele fala, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, está relembrando a mente de todos que estavam ali, dos discípulos, dos fariseus e de todos que estavam presenciando a cena, o atrito, que o sábado foi estabelecido por causa do homem, como um presente. É um dia deleitoso, como diz lá Isaías capítulo 58, não um fardo pesado que ninguém pode carregar, como fizeram os fariseus, que encheram o sábado de regra para tornar um dia penoso, quando na verdade o sábado é um dia deleitoso. O próprio Jesus disse também que é um dia de se fazer o bem. E no verso 28 ele diz: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, eu estabeleci o sábado, eu que o criei, eu é que digo como é que ele deve ser observado. Então o sábado foi estabelecido antes do pecado, certo? Na criação do mundo, e Jesus reafirma aqui exatamente isso. Qual o propósito do sábado? A gente vê lá também em Ezequiel 20, e além de Ezequiel 20, antes de ler Ezequiel 20, alguns fatos interessantes sobre o sábado, que diz o seguinte, Deus ordenou que fosse guardado esse dia, o sábado. Moisés e o seu povo guardou, Isaías guardou, Jeremias guardou, Ezequiel guardou, Esdras e Neemias guardaram. No Antigo Testamento não existe nenhum indício de mudança do dia de guarda, e muito menos no Novo Testamento, como a gente também acabou de ler. Mas em Ezequiel 20, verso 12, é dito o seguinte: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor Jeová que os santifica. O sábado é um sinal também de santificação. Lhes dei, verbo passado, para servirem, verbo presente. Ou seja, foi dado lá atrás para que sirva de sinal, para que saibam que Deus é quem nos santifica. E no verso 20, ele dá uma ordem futura, uma ordem presente, e dizendo que no futuro, veja bem, diz assim no verso 20: santificar os meus sábados, ou seja, presente, santificar agora os meus sábados. E aí, como se fosse uma explicação: pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Então o sábado é um sinal de santificação, sinal de que Deus, o Senhor Jeová, o único Deus, é o nosso Deus. E servirão, ou seja,
servem neste momento e vai servir no futuro, quando vier, por exemplo, a marca dominical e a marca da besta, né, que é o decreto dominical. Então vai servir de sinal para que saibam que o Senhor Jeová é o único Deus. E ele diz mais, né, repreendendo o povo de Israel no verso 21, também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. E talvez, né, alguém possa nunca ter ouvido falar desse mandamento do sábado, mas a Bíblia tem uma explicação para isso, né? Por que os líderes religiosos hoje eles não ensinam, né? Isaías 22, verso 26 é dito o seguinte: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos e assim sou profanado no meio deles. Porque eles escondem os olhos do sábado, da lei de Deus. Por isso que eles não ensinam, né? São sacerdotes que estão em falta com Deus. E o verso 28 ainda diz: os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz Deus, o Senhor Jeová, sem que o Senhor Jeová tenha falado. E o que mais tem hoje é falso profeta, é falso apóstolo, é falso bispo, é falso profeta. Eles não ensinam a lei de Deus. E a gente vê lá em Lucas, por exemplo, que Jesus, além de validar o sábado, isso não se passa na cabeça de nenhum judeu e nem se passava na cabeça de ninguém em Israel na época, que Jesus viesse para profanar o sábado. Jesus é o Filho de Deus, jamais iria profanar o sábado. Jesus, por exemplo, ele se fazia presente em dia de sábado na sinagoga. A Bíblia fala em Lucas 4, verso 16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, conforme o seu costume, e levantou-se para ler. A Bíblia não apenas diz que Jesus se fazia presente na sinagoga, mas faz questão de dar essa ênfase, conforme o seu costume. Aleluia. Aqui nós temos, né, algumas questões, né, sobre o domingo, por exemplo, né? Por que o domingo vem sendo guardado? No dia 7 de março de 321, houve uma lei, né, que o imperador Constantino declarou o domingo como um dia festivo, né, em homenagem ao Deus Sol. Antes, né, teve um tal também de um ex-seguidor de João, discípulo de João, e começou a dizer que era para guardar agora o domingo, né, por volta lá do ano 100 a.C. Mas o negócio começou a ganhar força realmente depois de Constantino, e aí foi no Concílio de Laodiceia que a Igreja Católica Romana adota oficialmente a observância do domingo no lugar do sábado. Você vê isso também no livro História da Redenção. Ellen White conta ali como foi que começou a adentrar dentro da igreja cristã as doutrinas, né, pagãs. Outra carta aqui, documento histórico, diz o seguinte: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha, daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Ou seja, descansem no venerável dia do sol. Misericórdia. Outra mentira também que alguns pregadores modernos dizem é que Jesus nunca ensinou a guardar o sábado. Aí eu pergunto, onde é que tem na Bíblia Jesus ensinando a guardar o domingo? Você não vai ter uma ordem explícita, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, Jesus falando, porque já foi dito. Isso não era discussão da época.
essa discussão hoje. Na época não existia essa discussão, na época a discussão era de como guardar o sábado. Mas a gente leu em Marcos, né, 2:27, Jesus dizendo claramente, confirmando ali o sábado, né, que o sábado foi estabelecido por causa do homem, né, confirmando que o sábado foi dado como um presente a Deus. Então como é que Jesus não ensinou a guardar o sábado? Outra coisa também que a gente vê em Lucas, capítulo 23, né, se Jesus não tivesse ensinado a guardar o sábado, como é que isso aqui estaria relatado no Evangelho de Lucas? Que o Evangelho de Lucas, inclusive, foi escrito 20 anos após a morte de Cristo, a assunção de Jesus ao céu. E veja o que aconteceu no dia da morte de Cristo. Diz aqui no verso 54 de Lucas 23, era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram um túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Aleluia! Como é que Jesus não ensinou a guardar o sábado? E aí vem outra mentira de Satanás. Eles não se dão por satisfeitos, eles dizem, mas ali só tem a mulher judia. O sábado não era para o gentil. Que Deus é esse? Que Deus carrasco é esse? Que dá um dia de descanso para o judeu e esse dia não vai servir para o gentil. Que Deus contraditório é esse? Né? Isso não existe. Aí a gente vai lá para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, né? Como se Deus fizesse acepção de pessoas, né? O sábado é para ser guardado, é um presente, mas o gentil não. O gentil, o sábado é guardado pelo judeu, mas o gentil tem que trabalhar, né? Escravo, tem que trabalhar. É incrível. Mas vamos lá, Atos capítulo 13. Né? Primeiramente também dizer que a igreja que foi estabelecida por Jesus, ela foi estabelecida por judeus, certo? E os judeus foi que levaram o evangelho a os gentios, né? E não o contrário, né? Então essa heresia de dizer que é o domingo não é dia nenhum, isso é heresia. Isso veio dos gentios. Isso não veio dos judeus, não veio de Cristo. Atos capítulo 13, verso 14, a gente vai ver que eles mesmo... Deixa eu ver aqui o verso. Aqui. Eles chegam a uma sinagoga, né? Diz assim, verso 14. Mas eles, atravessando de Peste para Antioquia da Pisídia, indo no sábado da sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Ou seja, aqui nós vemos os discípulos, né, guardando o sábado, certo? E no verso 27 diz o seguinte, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, né, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Né? Aqui, um sermão, né, Paulo dando testemunho, e ele afirmando aqui que todos os sábados eram lidos, né, as escrituras também, né, na sinagoga. Ainda em Atos 13, fala no verso 42, né, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. Por que não nos outros dias comuns, né? Porque nos outros dias comuns as pessoas estariam atarefadas. E no sábado, como era o dia de descanso, todos poderiam aprender. E aqui fala que no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, aqui já numa cidade, né, que não era da Judéia, Antioquia, e Paulo no outro dia, né, no sábado, foi convidado para no outro sábado voltar para pregar as mesmas coisas. E diz que toda a cidade, né, se juntou para ver como é que o gentil não estaria também na sinagoga no sábado. E diz aqui o verso 48, os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aleluia! Os gentios glorificavam a palavra do Senhor.
A palavra que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aleluia. E lá em Atos, né, para não se estender muito, Atos 18, quando Paulo se encontra ali com Priscila e Aquiles e Áquila, diz que eles trabalhavam, né, e nos sábados faziam presente na sinagoga. Atos 18, verso 3 e 4. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Aleluia. Como é que o sábado não era guardado pelos apóstolos? Como é que o sábado não era guardado pelos gentios? E outra coisa que é dita lá em Isaías, que a gente leu também, mas vamos ler de novo. Isaías 66, no contexto aqui do juízo. Quando você lê Isaías 66, todo o contexto aqui é juízo, é a volta de Jesus, e ele sai repreendendo aqueles que comem carne de porco, que muitos dizem que Jesus purificou o porco, os animais abomináveis de Levítico 11 é outra mentira, né? O verso 17 de Isaías 66 diz, primeiro eu leio no verso 15, né? Porque eis que o Senhor Jeová virá em fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar sua ira em furor e sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo. Com toda a carne serão muitos os mortos da parte do Senhor Jeová. Ou seja, está falando de que aqui? De juízo. E o verso 17 é dito, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão destruídos, diz o Senhor Jeová. Então como é que alguém pode dizer que não é mais imunda a carne de porco, se aqui a profecia fala que Deus irá destruir aqueles que consomem carne de porco, rato e coisas abomináveis. E nesse contexto do juízo, ele diz no verso 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão dentro de mim, diz o Senhor Jeová, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor Jeová. Aleluia. E ainda diz, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fungo se apagará, e eles serão horror para toda a carne. No contexto do juízo, né, falando da volta de Jesus, falando do juízo, Deus fala aqui que o sábado vai ser guardado até na eternidade. Aleluia. E lá em Tiago, capítulo 2, a gente já leu, mas vamos ler de novo. A gente leu em temas passados, mas eu gosto de ler, porque é dito que seremos julgados exatamente pela lei, a lei da liberdade. Tiago 2, verso 10 ao 12 é dito, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aleluia. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 3 e 4 é dito, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. E também, certo, não existe ser 9 mandamentos. Quando você vai lá para Apocalipse 11, por exemplo, no contexto também da volta de Jesus, que é o soar da última trombeta, antes de cair as pragas, é dito o seguinte, verso 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, ou seja, chuva de pedra. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi visto o que? A arca da aliança. Por que a arca da aliança aparece nesse contexto aqui da última trombeta? No contexto de juízo. Porque a arca da aliança, a original que está no céu, né,
Havia a cópia que Moisés fez aqui na terra, que tinha as tábuas da lei dentro, os 10 mandamentos, da mesma forma, porque foi uma cópia, né, do céu. Então, no céu, a Arca da Aliança ela será vista. Por quê? Aparece nesse contexto, porque exatamente dentro da arca estão as 2 tábuas da lei. E toda a humanidade vai ter que ler os 10 mandamentos. Aleluia! E ali todos saberão onde foi que pecaram contra Deus. E verão ali, claro e explícito, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aleluia! Como é que eu posso ver então esses textos na Bíblia, saber que a Arca da Aliança vai ser vista no céu e abrir a minha boca para dizer que o sábado não é mais para ser guardado? Quem foi lá no céu e alterou o mandamento do sábado? Quem foi esse energúmeno que subiu lá para alterar esse mandamento? Aqui a gente tem outra... Para finalizar, certo? A Igreja Católica Romana, por exemplo, ela, em seu catecismo, ela tem os seus 10 mandamentos, que é totalmente diferente dos 10 mandamentos, né, que é adulterado dos 10 mandamentos da Bíblia. Os 10 mandamentos da Bíblia e os 10 mandamentos do catecismo. Você pode pegar qualquer Bíblia, uma Bíblia católica, e comparar em Êxodo 20 com os 10 mandamentos do catecismo. Você vê, primeiro mandamento da Bíblia: não terás outros deuses diante de mim. O que é que eles colocam? Amar a Deus sobre todas as coisas. Até aqui tudo bem. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Eles excluíram o segundo mandamento. Consequentemente, o terceiro virou o segundo, o quarto virou o terceiro, o quinto virou o quarto, o sexto virou o quinto, sucessivamente até chegar no 10º, onde eles dividiram em 2. Então veja: não tomarás o nome do Senhor Jeová teu Deus em vão. Colocou no segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eles colocam guardar domingos e festas no terceiro mandamento, né? Em quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe, quarto mandamento do catecismo. Quinto mandamento bíblico. Sexto mandamento bíblico: não matarás. Quinto mandamento do catecismo: não matarás. Sétimo mandamento da Bíblia: não adulterarás. Sexto mandamento não pecar contra a castidade. É tão confuso que eu me atrapalhei. Sétimo mandamento bíblico: não adulterarás. Sexto mandamento do catecismo: não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento bíblico: não adulterarás. Aliás, oitavo mandamento agora: não furtarás. Sétimo mandamento do catecismo: não furtar. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Oitavo mandamento do catecismo: não levantar falso testemunho. Aí vem o 10º mandamento, que eles dividem em 2: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o teu animal, e etc. Né? Não cobiçar as coisas alheias. Aí eles dividiram em 2: não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. E a pergunta é: você vai ficar com a Bíblia ou com o que homens, ou vai ficar com homens desviados da verdade, né? Mandamentos de homens desviados da verdade. Vai ficar com os mandamentos bíblicos ou vai ficar com mandamentos de homens desviados da verdade? No próximo tema, o tema 18, vamos ver um pouco sobre princípios de saúde, né? O mundo está doente, físico, mentalmente e espiritualmente. E a gente vê aí os hospitais lotados e o povo reclamando que não tem médico, reclamando do governo, etc. Mas tudo tem um motivo, né? Aliás, esse tema é o tema 18, princípios de saúde. A gente vai ver ainda um pouco de como ocorreu essa mudança, certo? No mundo cristão, do sábado para o domingo. Mudança essa que não tem nenhum respaldo bíblico. Então nós vimos que, antes de fazer a recapitulação, é bom dizer o seguinte, que a guarda do sábado não é um meio para alcançar a salvação, que é obtida unicamente pela graça de Jesus. Temos um estudo também sobre isso, certo? Salvação pela graça. A obediência ao Senhor é resultado da salvação. Como alguém pode dizer que está salvo e viver em desobediência a Deus?
A guarda do sábado é uma demonstração de amor ao Criador e fruto da experiência pessoal com Ele, como o próprio Jesus fala em João 14, verso 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, recapitulando, o sábado foi instituído na criação do mundo. Ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas, né? Moisés, Ezequiel, Jeremias, Esdras, Neemias, todos observaram o sábado. Jesus observava o sábado, seus seguidores continuaram observando o sábado após a sua morte e demonstramos amar Jesus seguindo os seus mandamentos, né? Transgredir um único mandamento significa violar toda a lei, porque os mandamentos de Deus não são unidades soltas, né? Mas é uma unidade só. Se você guarda o sábado, mas vive mentindo, você está em pecado. Se você não mente, mas você rouba, você está em pecado. Se você não adultera, mas você transgride o sábado, você está em pecado. Eu creio que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado, como está relatado lá em Gênesis. Eu desejo observar o sábado como Jesus fazia e preciso também da ajuda de Deus para cumprir esse mandamento e os demais mandamentos. Que esse seja também o teu desejo e até o próximo tema. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.